Olá, irmãos, tudo bem? Comecei a fazer as coisas certas, porém, nada melhorou. O que será que pode estar acontecendo? Comecei a meditar, comecei a ir para a igreja, comecei a ir para o centro espírita, comecei a fazer as coisas boas. E por que que minha vida não melhora? O que está acontecendo? Por que que acontece isso? Tem algumas situações que podem levar, porque, veja bem, irmão e irmã, veja bem, irmãos. Você pode estar começando agora, chegando agora, querendo fazer algumas coisas, né? Querendo acertar. Pode ter começado errado, mas agora, no final da vida ou no meio da vida, você está querendo fazer as coisas certas. E nessa parte de fazer as coisas certas, você está melhorando, você está começando a andar. Deus escreve certo por linhas tortas, nós somos as linhas tortas. E Deus vai escrevendo em nós, e nós, de torto, de fazendo mal, de fazendo as coisas ruins, vamos começando a ficar retos na presença de Deus. Então Deus escreve certo em linhas tortas, que somos nós, porque as leis de Deus são certas. E as leis de Deus são universais. As leis de Deus são usadas em todos os universos conhecidos e nesse universo aqui. Pode ser que a ciência não conheça os outros universos, né? E nem eu conheço, mas pelo menos nesse universo conhecido, as leis de Deus elas fazem toda a diferença e elas são usadas e elas existem e realmente fazem a diferença. Então, irmãos, comecei, né, a fazer as coisas, mas eu era muito torto. Então Deus começou a fazer as coisas na minha vida. Mas pense bem, eu sou uma linha que era bem tortuosa. E essa linha ela vai ficando reta com o passar do tempo. O tempo, e de acordo com o que você fizer, você vai ter seus méritos, seus pontos positivos, né? Porque você vinha fazendo pontos negativos, daí você passou a fazer pontos positivos. Mas como a gente nunca consegue, né? Pelo menos no começo ou depois, vai levar algum tempo, para você só estar numa energia, numa vibração alta, né? Ou quer dizer que você não fazer as coisas erradas, então vai levar algum tempo. E enquanto leva esse tempo, você ainda vai estar fazendo algumas coisas que te deixam com a vibração baixa. Ou pensando mal de alguém, ou fazendo fuxico, ou falando mal de alguém no emprego, falando algum mal de um parente, do seu esposo, do seu filho. E isso tudo vai baixar a vibração. A partir da hora que baixou a sua vibração, você é aquela linha torta que Deus vai escrevendo e vai tentando deixar a linha reta. Que a linha reta é a vibração alta, você fazendo a reforma íntima, você melhorando, né, ajudando as pessoas, lendo o evangelho, melhorando e fazendo as coisas certas, né? Mas também, irmãos, isso de não estar melhorando, mas eu já comecei a fazer, tem a ver muito com vidas passadas. Porque em outras encarnações, em outras vidas, porque nós não somos bonzinhos, né? Nós somos pessoas más, por isso que nós já estamos aqui. Eu já falei em outros vídeos por que, né, nós estamos aqui nesse planeta. Então nós não somos pessoas boas, viemos fazendo as coisas ruins. Vamos pegar lá, voltar um pouco no tempo, lá na era medieval, né? Quanta coisa errada, a perseguição da igreja, as torturas. Quanto mais você volta no tempo, mais dificuldade e mais coisas ruins a gente fazia, porque tinha menos instrução, menos ensinamento. A lei de Deus antes de Jesus vir, antes de 2000 anos atrás, era mais complicado, não tinha nada.
tinha vários deuses. Então as vidas passadas realmente foram bem complicadas, e todos nós temos compromissos errados, fizemos compromissos errados nas vidas passadas, né? Podemos ter matado, judiado, feito as pessoas sofrerem, tacado fogo, sei lá, tanta coisa, principalmente numa época que não tinha lei, né? Ou tinha lei, que nem os romanos, na época dos romanos, que faziam, deitavam e rolavam, cada um fazia, os soldados faziam o que queriam com as pessoas, né? Principalmente aqueles povos que eles invadiam, eles faziam o que eles queriam, pegavam escravos, faziam o que queriam. E a gente pode ser lá um soldado, uma pessoa dessas que fazia o mal, ou pior ainda, né? Uma pessoa pior. Então, também tem a ver com vidas passadas. Isso de ter a ver com vidas passadas, né? São aquelas expiações que você tem para acertar. Porque você começou a fazer as coisas certas, irmãos, mas esses frutos que você está fazendo, está plantando agora, essa árvore que você está plantando e que vai dar bons frutos, esses frutos você vai comer provavelmente, dependendo da tua idade que você esteja, na próxima encarnação, ou na vida depois do desencarne, depois da morte. Talvez alguma coisa aqui, mas pense bem. Se você faz as coisas erradas, se vem carregando, né, expiações de vidas passadas, você precisa fazer acertos das vidas passadas, porque é uma lei universal, né? Tudo que você faz, você vai ter que vir acertar, você vai ter que vir a fazer o acerto. Ou acerta nessa mesma vida o que você fez, ou nas próximas encarnações. Esses acertos você faz aqui encarnado. O umbral, irmão, o umbral, o inferno, como queira, mas o umbral, ele é feito para fazer a limpeza daquilo que você se sujou. Quando você pensa, né, você gera formas, pensamentos, você gera larvas astrais, você gera miasmas. Isso ficam te rodeando, ficam na tua aura, ficam no teu perispírito, ficam te sujando as máculas, né? Então, tudo aquilo que você fez do mal, pensou essas coisas, isso aí que vai te levar ao sentimento de culpa, né? Que vai te levar para o umbral para você poder se limpar. E o umbral, se você lê o livro, vê aquele filme Nosso Lar, de Chico Xavier, você vai ver que o umbral, e tem literaturas também, né? Mas o chão do umbral é como se fosse um lodo, né? Esse lodo é para limpar as impurezas, as energias tuas que você tem, eu tenho, todo mundo tem, né? Que a gente tem que tentar limpar. O ideal era limpar essas energias aqui, é fazer reforma íntima, não falar mal, não pensar mal, não puxar o tapete dos outros, não desgraçar a vida de ninguém, não ir nessas igrejas ou nesses centros, nesses locais aí que querem derrubar as pessoas, querem fazer mal, querem desmanchar casamento, querem fazer você ter emprego, você dar bem na vida, né? Passar no concurso público, essas coisas aí tudo vão te levar. São espíritos, não são espíritos elevados, são quiumas, espíritos das trevas, né? Que vão te levar para o mundo inferior. Ah, eu tenho que fazer despacho para o meu guia. Guia não precisa de despacho, é guia das trevas. Quiumbas das trevas, o meu Exu. Exu não precisa, Exu é de luz. Quem tá mentindo para você ali é um quiumba, um espírito baixo que tá ali mentindo para você, que é um enxuque para você fazer despacho, para agradar o meu guia. Guia não precisa de agrado, irmão. O agrado de guia da luz é você fazer as coisas boas, fazer a reforma íntima. Esse é o agrado do guia, né? Do Exu, da Pombagira, de Jesus, de Deus, né? Não matar bicho, fazer as coisas erradas. Isso não é de Deus. Isso é coisa do inimigo, dos irmãos dos escuros, né? Dos irmãos baixos, de baixa frequência. É eles que precisam disso. Inclusive, eles precisam que você faça isso para você também viver numa baixa frequência, para quando você desencarnar, morrer, você ir lá para baixo. Para eles fazerem você como escravos ou, né? Judiar de você trabalhar para eles. Assim como você trabalhou aqui, você vai trabalhar para eles lá. Então tem problemas de vidas passadas, tem problemas dessa vida, né? Tem provas também, irmãos, que provas é aquilo dessa encarnação que você acordou no mundo espiritual que você ia passar, alguma enfermidade, alguma coisa. Pode ser que não seja só expiações, pode ser que seja prova. Você acordou que ia passar por alguma coisa, alguma doença, alguma dificuldade nessa vida, então você acordou. Então, por mais que você esteja começando a fazer as coisas certas, você está fazendo as coisas certas há algum tempo, mas essa doença não sai. Ou é de expiações ou é prova, né?
Aí não tem jeito, não tem o que fazer. Você tem que fazer uma limpeza no seu coração, na sua mente, no que você deseja, no que você faz, né? Então você precisa falar a verdade. Se você está tentando trabalhar na luz, você precisa ser a luz. O quanto mais luz você puder ser. Falar de Deus, falar da verdade, deve fazer a verdade, né? Porque se você for fazendo, uma hora vai aparecer, você vai colher. E se você não colher, irmãos, pense assim: se você não está colhendo nada e você está fazendo bem, provavelmente esse bem que você está fazendo, você está queimando, está matando coisas que você ia ter que passar de expiações de vidas passadas. Porque o mundo espiritual ele não faz nada para telograrmos. Quem faz coisa para telograr são essas igrejas, né, sem vergonhas, que faz as coisas para os inimigos, né, que vendem coisas, que é, 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 comercializam, né, a espiritualidade, comercializam a tua salvação, comercializam o teu serviço. E esses são das trevas, né? Esses são das trevas. Mas os irmãos da luz, Deus, Jesus, os espíritos da luz não querem o teu mal. Então, lá é justiça. Pode ser que você está fazendo as coisas boas, mas você não está colhendo ainda o que você está fazendo de bom. Porque o que diz a palavra de Deus, né? Se você fizer as coisas de Deus, você terá uma 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Mas você não tem esses 100 vezes mais aqui na terra, porque talvez o que você está fazendo está sendo, tá sendo tirado, ou está sendo tirado do que você deveria pagar, queimado, né? As suas expiações das vidas passadas. Porque coisa boa a gente não foi, senão a gente não estava aqui nesse planeta prisão. Não estava encarnando em terceira dimensão. Se nós fôssemos espíritos evoluídos, não estavam mais encarnando, né? Então, tudo tem a ver com karmas que eu tenho, né, irmãos? Então é meio complicado, né? E tudo, e também, tipo assim, nessa encarnação, o que você fez de errado? Qual o peso do que você fez de errado, irmãos? Qual o peso? O que você fez de errado? Antes, faça uma recapitulação, pense. Volte um pouco no passado, né, nesse sentido, né? Não esteja no passado, mas volte um pouco durante esse vídeo, para esse vídeo, ou depois do vídeo, volte um pouco no passado, o que eu fiz antes. Procure pensar. Quando eu tinha 18 anos, um pouquinho antes de 18 anos, o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar? O que eu fiz de errado, né? Se é droga, se é roubo, o que eu fiz? Então, muitas coisas, talvez você tenha errado com peso, coisas que têm um peso muito grande. E esse peso, até você conseguir se livrar disso, até você conseguir acertar, fazer acerto, talvez até esses acertos que você fez, essas coisas erradas que você fez, você vai desencarnar, você não vai ter ainda, não vai colher os benefícios, as benesses, os méritos das coisas boas. E talvez ainda sobre coisas para você vir acertar na outra encarnação, e talvez mais outra. Talvez na próxima encarnação você vai fazer as coisas boas, e talvez não colha nada, e talvez na outra encarnação para você colher. Tudo depende do que você fez, tudo depende do que a gente fez. Não é só você, eu. Ninguém é santo que está aqui, irmão. Tem os avatares que estão aqui para ajudar a falar as coisas de Deus, que vêm aqui de outros planetas evoluídos, né, que vêm aqui nos ajudar. Por exemplo, Sai Baba estava aqui. Hoje eu acredito assim muito no Pedro, da Casa Plataforma de Oração, né, que é um avatar, está falando as coisas de Deus, é uma pessoa usada por Deus, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus são os espíritos que fazem a vontade de Deus, né? Está sendo usado por Deus, por Jesus, está sendo usado pela grande fraternidade branca. Então, esse sim, né, um avatar está fazendo as coisas de Deus, e que provavelmente ele não tem expiações. Eles falam lá que ele não tem expiações nada, e dá para acreditar mesmo. Então, nesse caso, sim, os avatares, né, Jesus Cristo, os avatares, né, Maria, mãe de Jesus, né, que eu posso lembrar assim, algum, né. Siddhartha Gautama também fez coisas erradas, teve que depois ficar acertando, por mais que ele se iluminou. O Buda, né, chinês. Então é meio complicado, porque você está nessa vida carnal e você esqueceu tudo ao nascer, e você tem que ficar relembrando, tem que ficar estudando, por mais que você já saiba, mas tem que estudar. Porque aqui é a prova, que você vai provar que você mudou, que você quer as coisas diferentes, que você quer servir a Deus. Então,
você começou a fazer as coisas certas, irmão, tenha paciência, não é assim, de uma hora para outra. E tá escrito na Bíblia lá que quando você começa a fazer as vontades de Deus, né, você pode ter um espírito mal, tá na Bíblia, né, você tem um espírito mal que fica com você. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele faz moradia dentro do teu coração. Quando se você volta a fazer as coisas ruins, aquele espírito vem e traz mais 7. Daí fica uma casta. Quer dizer, o que que é? São os obsessores, são os quiumbas, né? São os vampiros, né? São, sei lá, cientistas das trevas, os magos negros e tantos outros que existem das trevas que vêm nos afligir, né? Então, uma vez também que você começou a fazer as coisas boas, irmãos, sabe, você começar a fazer as coisas ruins, você vai voltar de novo e eles vão te judiar mais ainda, né? Então, quando você começar a fazer as coisas boas, as coisas de Deus, o interessante é que você comece a ler cada vez mais e buscar cada vez mais e que continue em linha reta. Porque não tem como parar, irmãos. Né? Eu vou parar de fazer as coisas boas. Se você parar de fazer as coisas boas, você vai estar fazendo as coisas ruins. Se você parar de fazer as coisas ruins, você vai estar fazendo as coisas boas. Não tem como você ficar parado, né? Porque a vida é em movimento. Você dorme, você acorda, você janta, você toma banho, você conversa com as pessoas. O que que você vai dizer para uma pessoa? O que que você vai dar para uma pessoa? Se a pessoa te pede uma marmita, o que que você vai dar? Não vai dar nada. Se você não der nada, se você não fizer nada para conversar, não fizer nada de bom, você vai estar fazendo para as trevas. Não conseguimos parar, porque a nossa vida é como um rio, o rio não para, o rio está sempre em movimento. Então, como você não consegue parar, eu não quero mais fazer o bem. Se parou de fazer o bem, vai fazer o mal. Eu não quero fazer o mal, então você vai fazer o bem. Não tem como parar, é o rio. É um rio que está. A nossa vida é um rio. E depois, quando a gente desencarna, vira espírito, vai no mundo espiritual, você é um rio também, que você não para, é um fluxo contínuo. A evolução é contínua, ela nunca para, irmãos. Nunca para. Você tá lá no umbral, você está evoluindo, né? Está sofrendo, está vendo que não pode. Você está lá no céu, nas cidades celestiais, você está evoluindo. Então, aonde você estiver, você vai estar evoluindo. Se você estiver dormindo, você está em desdobramento. Teu corpo está dormindo, mas o teu espírito está em desdobramento. Então, o teu espírito ou está num lugar bom, está no lugar de luz evoluindo, ou está no lugar de escuridão, no lugar baixo, tá evoluindo também, porque tá fazendo as coisas erradas e vai colher essas coisas erradas, vai doer, vai sentir na alma, né? Vai sentir no espírito, vai sofrer, tanto encarnado ou depois, e vai ver que as coisas da luz são melhor. Por isso que aquela história, você quer aprender na dor ou quer aprender por amor? É muito mais fácil você aprender por amor. É fazer as coisas de Deus, ir numa igreja, ir num lugar limpo, um lugar bom, um lugar santo, né? Que faça as coisas certas, né, irmãozão? E as coisas você vai crescendo, mas parar não tem como parar. Se as coisas não estão acontecendo, tem isso que nós passamos para os irmãos, tem outras coisas, né, que eu não me recordo agora, mas os irmãos podem recordar, e assim as coisas vão indo, irmão. Não tem como você parar. Você tem que continuar. Continua, irmão. Continua fazendo as coisas para Deus. Se as coisas estão dando errado ainda, irmãos, é porque tem que dar por causa dessas coisas passadas. Você tem que continuar. Não pare, irmão. Não pare. As coisas estão dando errada. Não tem emprego, está difícil, não tem o que comer, sei lá, irmão. Tanta coisa que pode acontecer, doença. Continua, irmão. Continua que você vai colher dos seus méritos, das coisas boas que você fizer, você vai colher. Porque nada fica esquecido, irmão. Nada. Tudo é registrado. O mais profundo do teu pensamento, tudo que você faz, tudo que faz de bem, tudo que faz de mal. Tudo é registrado. Então, irmãos, acho que deu para entender, nós não conseguimos entender, né? Comecei a fazer as coisas certas, porém nada melhorou. Acho que deu para entender mais ou menos por que as coisas talvez não melhorem, né? Mas continue, irmão, não pare. Continue servindo a Deus, continue fazendo as coisas para Deus, que isso é uma misericórdia de Deus quando a gente acorda para fazer as coisas de Deus. É uma misericórdia do mundo espiritual. Não deixe essa luz desaparecer em você. Não deixe essa luz se apagar. Continue, irmão, firme, em nome do Senhor Jesus, na graça de Deus. Tudo de bom, irmão.
toda a força do mundo para você, toda a energia celestial, toda a energia do amor de Deus para você. Não pare. Não pasme nem tosqueneje, irmão. Siga em frente, tá bom? Então Deus abençoe muito, irmãos. Fiquem todos com Deus e a paz de Deus.